Aí ele pede aqui a oração, auxílio, agradece àqueles que o ampararam, principalmente porque ele não tinha preparo religioso e toda ideia de auxílio seria muito importante para ele. Primeira carta encerrada. Na segunda carta, ele volta dizendo: estou aqui satisfeito por me sentir lembrado. Pai amigo, o tempo não é nosso inimigo, e sim nos empresta os melhores valores da educação. Então ele já se posiciona de uma maneira mais firme. Nossa saudade tem sido um conflito em que nos sentimos atirados para compreender com mais segurança as provações dos outros, alertando os pais que aqui ficaram, que a dor que eles sentiam, a saudade que os martirizavam, não era motivo para que eles pensassem apenas na dor deles. A vida continuava e era importante que os seus pais terrenos lembrassem de outros pais que também perderam filhos e que também sofriam, de outros jovens que também partiram, deixando aquela lacuna no campo material. Então, a necessidade de sairmos da nossa dor e ajudarmos aqueles que também sofrem. E é uma conduta que normalmente nós esquecemos. Sempre quando nós passamos por dificuldades, nós centralizamos a nossa atenção nessas dificuldades, nessas dores. E nos tornamos, de certa forma, um tanto quanto egoístas. Aí nós nos ficamos mais reclusos, deixamos de ver as coisas que precisam ser feitas. Não é a melhor forma de agirmos. No entanto, outras criaturas, quando passam por experiências, abraçam causas nobres e vão ajudar outros pais, outros filhos, outras famílias. E criam, inclusive, algumas organizações não governamentais, desenvolvem atividades onde eles têm possibilidade de, através da experiência que passaram, transmitir para o outro a força que eles mesmos tiveram de desenvolver. Então, percebemos que existe uma gama de condutas e nós precisamos adequar a nossa conduta perante essas situações, que mais cedo ou mais tarde nós vamos atravessar, nós vamos passar por ela. Temos que sentar, sim, refletir, não de forma assim desequilibrada, ficarmos com medo, da morte, não, mas olharmos para a morte como sendo uma forma natural de renovação para o espírito. E quando uma criatura termina uma sentença criminal, a gente não fica feliz por ele ter se libertado? Ou a gente gostaria que ele ficasse retido no cárcere? Estando nesse corpo, quer queira, quer não, o nosso espírito está encarcerado. E principalmente quando a criatura se encontra enferma, padecendo, e nós não que venhamos a desejar e a pedir a Deus para retirar aquela vida, absolutamente, mas compreender o termo da condição orgânica, e que para a criatura, para o espírito que ali se encontra, é sofrimento. E como que a gente ama e deseja que o outro fique ali sofrendo, simplesmente porque nós queremos vê-lo ali? Então, haveremos de questionar, sim. Então, isso é muito importante a gente perceber.
Antes de nossa separação transitória, mamãe Alzira, você e eu não pensávamos tanto nas dificuldades do próximo. E hoje a dor dos que lutam e sofrem encontram eco imediato em nossas almas. É o que nós acabamos de referir. Tantas são as modificações em nossos hábitos que somos impelidos a agradecer ao Senhor a desencarnação violenta a que fui trazido. Por isso creio que um novo estágio de maturação chegou para nós, que sofremos com os desgostos e com os contratempos dos outros, que nos seguem a vida de cada dia. Então aqui ele já se posiciona, agradecer ao Senhor a desencarnação violenta. Queridos, encontramos todos os dias noticiários, né, de tantas mortes de crianças, de jovens, que partem de uma forma assim, extremamente dolorosa, que nos avilta ao senso de humanidade, que nos mostra assim a condição ainda grosseira que muitos outros irmãos nossos ainda vivem, quando realizam o extermínio de tantas vidas, que ceifam tantas vidas. Então nós questionamos, mas por que um indivíduo desse não merece viver? Muito provavelmente passa isso pela nossa cabeça. Tirar a vida de uma criança de uma forma tão violenta. Mas nós vemos dentro daquele conceito que nós falamos, a limitação. Nós não expandimos a nossa percepção para compreender que atrás de toda causa ou de todo efeito tem uma causa. Que existem razões que nós desconhecemos, mas que revelam a justiça de Deus. Aí vocês me perguntam, mas que justiça é essa? É a justiça que os nossos olhos não conseguem alcançar. E que às vezes a gente se arvora em querer aplicar uma justiça até com as próprias mãos, se for possível. Não é assim? Diante de uma tragédia, o que a gente pensa? Nossa, se eu estivesse lá, não sei nem o que eu faria. É um dos primeiros pensamentos que nos vem. Quantos que são linchados? Então, é preciso pararmos, analisarmos, antes de nos posicionarmos espiritualmente diante de um acontecimento. O meu avô Diego Ita é de opinião que a morte, em qualquer tempo, será para nós todos, os que partimos e os que ficam, um estágio precioso de reflexão que nos impelem a suportar transformações que sem ela estaríamos em dificuldade para alcançar. Transformação, estágio, então estagiamos de cá e de lá. De lá, um termo de nos referirmos ao plano espiritual, porque o de lá está aqui, ao nosso lado, incessantemente. Essa interação dos dois planos é ininterrupta. Queiramos ou não, tenhamos medo ou não, nós nos comunicamos incessantemente com os desencarnados e eles conosco. Tá? Pelo pensamento, de diversas formas. De janeiro para cá, passei por muitas mutações. O cérebro adquiriu o livre-arbítrio com responsabilidade, de tal maneira que começamos sempre a pensar antes de fazer isso ou aquilo. E aprendemos, sobretudo, a considerar os sofrimentos e os interesses alheios. Olha, pensar antes de fazermos. Coisas que normalmente, principalmente o jovem, não costuma fazer. Pensar antes de realizar.